Então, quinto ano, estamos trabalhando números decimais. Vimos um vídeo bem legal de introdução. Já trabalhamos na aula online. Vou trazer novamente hoje esse conteúdo, explorando aí seu conceito, cada detalhe, para que a gente possa voltar ao nosso livro e dar continuidade a esse assunto tão gostoso de trabalhar. Trazendo aqui um material dourado, para que a gente compreenda melhor os decimais, eu tenho o cubo, a placa, a barra e o cubinho. Sabendo que o cubo vale, né, aí a unidade de milhar, a placa, a centena, a barra, a dezena e o cubinho, uma unidade, eu explorar aí os decimais de início. Por exemplo, se eu tenho o cubo aqui, eu posso explorar aqui 1 milésimo, na placa 1 centésimo e na barra 1 décimo. Não vou trabalhar com o cubinho porque ele vai estar dentro de cada um desse. Para se formar barra, placa e cubo, usamos, né, as unidades. Quando eu tenho 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, eu estou explorando fração. Já estou iniciando a relação de números decimais com fração. Aí eu tenho lá 1 décimo é o mesmo que 0,1. Lembra da aula online? Esse 0,1 vai equivaler a dezena. Eu tenho 1 centésimo, eu vou ter 0,01. É de acordo com a quantidade de zero que eu vou explorar meus números decimais. E quando eu trabalho aqui 1 milésimo, eu vou ter 1,001. E eu vou obter os números decimais. Então, é a relação dos decimais com a fração. Eu já utilizo aqui cubo, placa e barra para iniciar essa introdução. Dando continuidade, eu trago esse conceito de números decimais. São os números caracterizados pela presença da vírgula. Então, quando eu trabalho com números decimais, eu vou estar explorando a vírgula. Vejo eles no dinheiro, nas medidas, certo? Na nossa altura, no nosso peso. Quando eu trabalho lá o centímetro, o metro, eu vou estar explorando, certo? Os números decimais. Na nossa aula online, nós vimos a questão da corrida de Fórmula 1, né? Pessoas que trabalham na corrida de São Silvestre e outros esportes que são usados, certo? Essas medidas para trabalhar, né, os campeões em cada modalidade. Aí eu trabalho aqui como exemplo 0,54, 123,3 e 12,353. 353. Venho aqui explicando que todo número decimal é formado por duas partes. Eu tenho uma parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e tenho uma parte decimal, que é o que vem após. Aí eu trouxe aqui como exemplo, vou só aumentar para ficar mais compreensível, 12.567. Então, esse 12 é a minha parte inteira e o 567 após a vírgula é o que eu tenho aí como a parte decimal, sabendo que eu tenho os décimos, né, os centésimos e os milésimos, porque eu tenho os 3 algarismos aqui. Se eu tivesse só os 5, seria 12,5 décimos. 12,56 seria 12,56 centésimos. Mas como eu tenho 12,567, eu posso ler 12,567 milésimo, porque eu estou trabalhando com as 3 casas dos decimais. Quando eu apresentar a tabela, vocês vão entender melhor o que a professora está dizendo, tá bom? Ainda trazendo esse exemplo de um número e explicando sua função dentro dos decimais, eu trago o número 1.234.567. Então, eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Retomo lá as ordens dos números bem no início da primeira unidade e mostro que o que está após a vírgula é décimo, centésimo, milésimo, que foi o que eu disse anteriormente nesse exemplo. E aí, vírgula decimal e o ponto, porque vai separar aqui, né, a unidade do milhão. Então, quando eu trabalho decimais, eu compreendo que a vírgula sempre estará presente. E o que eu tenho antes dela aqui, ó, esse número que está aqui antes dela é o que eu tenho como inteiro. E o que vem depois
são os decimais. Como eu tenho 3, eu tenho até a casa do milésimo. Se eu tivesse 2, seria até a casa do centésimo. E se eu tivesse 1, seria até a casa do décimo. Trago mais outro exemplo para melhor compreensão. Novamente eu trago um número e já digo qual posição de cada número dentro, certo, dessa composição. Eu tenho 0,537. Percebam que após esse 0,537 eu já estou mostrando quem é cada número. O primeiro entra como décimo, o segundo como centésimo e o último como milésimo, certo? A ordem é essa, décimo, centésimo e milésimo. E após a vírgula, eu estou mostrando quem é cada um. Antes dela é o que eu tenho de inteiro. Ainda que seja zero, o que vem antes da vírgula é a minha parte inteira. Que ela pode entrar na casa também decimal, centesimal ou na casa do milésimo. Vou mostrar isso na tabela daqui a pouco. Trago agora um número e mostro também, além de qual é a função de cada um, quem é cada um e da escrita. Porque vamos também ter que compreender como se escreve. Nós já aprendemos lá no início, desde o primeiro ano, a escrita dos números, certo? É o que chamamos de por extenso, né? Como se lê aquele número. E também temos a leitura desses números em decimais. Por exemplo, eu tenho 3,45. O que vem antes da minha vírgula é o meu inteiro, que é o 3, e após ele eu tenho 45. Então, eu vou ter décimo e centésimo, eu só tenho 2 algarismos. Eu não entro com um milésimo nesse número, mas eu posso ler 3 inteiros e 45 centésimos, ou eu posso ler 3 inteiros, 4 décimos e 5 centésimos, porque eu vou explicar cada um que eu tenho. E se eu tivesse outro número, eu diria também o número e o nome milésimos. Então, eu tenho que fazer essa orientação. Um outro exemplo para que vocês possam compreender essa leitura. Se o número que eu tiver for 2,342, a leitura vai ser 2 inteiros, é o que eu tenho antes da vírgula, 3 décimos, 4 centésimos e 2 milésimos. É assim que eu faço a minha leitura dentro, certo, do número decimal, ou 2 inteiros e 342 milésimos, porque eu tenho os 3 algarismos. Se eu tivesse só 2, como no primeiro exemplo, seria 3,45 centésimos. Se eu tivesse apenas até o 4, seria 3,4 décimos. Então, eu tenho que compreender, se eu tiver apenas 2 algarismos, estou explorando o décimo, certo? 1 após a vírgula. Se eu tiver 2 após a vírgula, vai ser centésimo. Se eu tiver 3 após a vírgula, eu estarei explorando o milésimo. É o que nós vamos estar vendo no módulo, no nosso livro, certo? Nesses dias. Sobre cada um, centésimo, milésimo, porque o décimo ele já veio na nossa aula anterior, ok? Ainda sobre esse tema, eu trouxe a tabela para que vocês possam compreender. Eu acabei de dizer como eu vou preencher a minha tabela. Vou colocar ela aqui para ficar mais fácil e vocês conseguirem entender. Então, vamos lá. Essa tabela deve ser preenchida pelos números decimais. Eles estão aqui em cima, ó. Vários números. Vou preencher com alguns para que vocês possam entender. Então, lembrando que se eu tiver o número 2 décimos, eu vou ter 0,2. Tem uma fração e tenho ele em decimal. Se eu for escrever, eu coloco o nome 2 décimos, certo? Mas, se porventura, em vez de 2 décimos, eu tivesse 12 décimos, em vez de colocar 0,12, eu coloco 1,2, porque o 1 já está na casa do zero, certo? A mesma coisa, se eu tiver 2 centésimos, eu vou ficar com 0,02. Se eu tiver 2 milésimos, eu vou ficar com 0,002. E aí tem a leitura também desses números, certo? Como fizemos na atividade anterior. Então, vamos agora para a tabela, para vocês entenderem como preencher a tabela dos decimais. Então, 4,5. Então, 4,5 eu vou ter 4 décimos. Eu tenho 4, que é o inteiro antes da vírgula, e após a vírgula eu tenho apenas um algarismo, que é o 5. Então, eu só tenho 2 números aqui. Nesse daqui eu também tenho só 2, ó, 1,9. 1 inteiro e 9 décimos. Nesse eu já tenho 3 algarismos. 1, que é o meu inteiro,
0,35 é o que vem após a vírgula. Então, ó, a vírgula vai ser trabalhada aqui, ó. É a partir daqui que eu vou fazer essa exploração. Nessa parte vai ser o meu inteiro, nessa parte o meu décimo, centésimo, milésimo. E entra na mesma questão. Se eu tiver 3 algarismos, eu vou ter que compor unidade, dezena e centena. E se eu tiver 3 algarismos, após a vírgula, eu vou ter que compor décimo, centésimo e milésimo. Então, como eu tenho aqui, por exemplo, 13,6, eu tenho 2 algarismos, e aí eu vou fazer essa, ó, eu tenho unidade, se eu fosse fazer esse processo, mas aqui, ó, esse daqui, ele vai vir pra cá, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, 13, é o contrário, ó, 13,06. Eu venho até quem? Centésimo. Eu não tenho casa por milésimo, então vai ser 13,06. Após a vírgula que vem pra cá, o 0,6. Se eu tiver, como eu tenho aqui, ó, 0,48, então, ó, 0,438. Perceba como eu tenho após a vírgula 3 algarismos, eu vou explorar os 3 após a vírgula. Então, eu tenho 0,438 milésimo, porque eu tenho 3 algarismos após a vírgula. Se eu tiver aqui, ó, 4,32 centésimos, a leitura é de acordo onde vai parar o algarismo. Se eu tenho 0,7, eu tenho 0,7 décimos, ou 1,9 décimos. Se eu usar o 38,245 centésimos, então eu vou fazendo essa exploração de acordo que vem antes da vírgula é o meu inteiro e o que vem depois é a parte decimal, que vai ser na casa do décimo, centésimo ou milésimo, certo? E vamos ir para casa para que vocês possam estar exercitando essa atividade de hoje. Vocês vão estar continuando esse conteúdo, vai ficar de parte anterior, vai ser visto comigo na aula online, mas eu quero que vocês vejam na atividade de casa a página 280, onde vocês vão estar explorando os, né, centésimos, e vocês vão até a 284, porque eu vou explorar também a parte do milésimo. Então, vai ser esses 2 momentos aí que vocês vão explorar nessas páginas. Tentem rever essa aula, veja essa questão dos decimais, do conceito, de como é que você vai explorar nas atividades. E faça com atenção, e na próxima aula a gente vai estar corrigindo essas páginas, tá bom? Vou aguardar.